e proteção de Deus e declara aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura de um versículo bíblico. Boa noite a todos. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Salmo 627. Solicito ao segundo secretário, vereador Celso Nicasso, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 138ª sessão ordinária da 17ª legislatura. A sessão foi presidida pela vereadora Amanda Nasser e com a presença inicialmente dos seguintes vereadores: Celso Nicasso, Cláudio Sarnico, Fábio Alceu, Francisco Cabrini, Lucinéia de Lima, Vanderlei de Oliveira e Roberto Mota. A ausência dos vereadores Elias dos Santos, Benhur de Oliveira e Tatiane Nogueira. Depois de constatado o número regimental de vereadores presentes, a presidente invocou as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberto a sessão. O vereador Vanderlei de Oliveira fez a leitura de um versículo bíblico. O vereador Celso Nicasso fez a leitura da ata sintética da sessão plenária dos dias 16 e 19 de novembro de 2020. Não havendo pedido de retificação, as atas foram declaradas aprovadas. A vereadora Lucinéia de Lima anunciou os expedientes recebidos. Em seguida, procedeu-se à votação do pedido do prefeito para tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 2354/2020. Do regime de urgência foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Na sequência, o vereador Fábio Alceu anunciou as providências da mesa. Não havendo oradores inscritos nem algo a apresentar pelas comissões, passou-se à ordem do dia. Leitura, discussão e votação nominal dos vetos parcial ao projeto de lei complementar número 29/2020, de iniciativa do Executivo. Participaram das discussões os vereadores Fábio Alceu, Francisco Cabrini e Roberto Mota. Os vetos ao artigo 284 e parágrafo único ao parágrafo 4º do artigo 132 e ao parágrafo 3º do artigo 38 foram mantidos pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação nominal do veto ao projeto de lei número 41/2019, da vereadora Amanda Nasser. Participaram das discussão os vereadores Amanda Nasser, Roberto Mota e Fábio Alceu. O veto foi mantido pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação nominal do veto ao projeto de lei número 23/2020 do vereador Aparecido Ramos. Participaram da discussão os vereadores Fábio Alceu e Vanderlei de Oliveira e Lucinéia de Lima, Roberto Mota e Francisco Cabrini. O veto não obteve o mínimo de 6 votos para ser derrubado. Portanto, foi mantido pela maioria dos presentes, com 5 votos pela manutenção e 3 votos pela derrubada. Leitura, discussão e votação nominal do veto parcial ao projeto de lei número 42/2020 do vereador Benhur de Oliveira. O veto foi mantido pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação dos seguintes projetos de lei. Número 2331/2020 do Executivo Municipal. Número 52, 62, 74, 75 e 83/2000. Todos do vereador Benhur de Oliveira.
Aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação da emenda e do projeto de lei número 2.349/2020 do Executivo Municipal. Comentou sobre as proposições o vereador Fábio Alceu. O projeto, com emenda e pedido de destaque, foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 85/2020 do vereador Fábio Alceu. Comentou a proposição o vereador Fábio Alceu. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 91/2020 da vereadora Amanda Nassi. Participaram das discussões os vereadores Roberto Mota e Amanda Nassi. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de resolução número 08/2020 da Comissão Executiva. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação das seguintes indicações: 566, 567, 568, 575, 581 e 583/2020, todas da vereadora Amanda Nassi. Número 570, 572, 580, 582 e 584/2020, todas do vereador Fábio Alceu. 576, 577, 578 e 579/2020, todas do vereador Benhur de Oliveira. Todos foram aprovados pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos seguintes requerimentos: 248 e 257/2020, ambos do vereador Benhur de Oliveira. Número 253/2020, da vereadora Tatiana Nogueira. Número 259, 260, 262, 263 e 264/2000, todos da vereadora Amanda Nassi. Número 266/2000, do vereador Fábio Alceu. Todos foram aprovados pela unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia, fizeram uso da palavra no espaço para explicações pessoais os vereadores Roberto Mota, Amanda Nassi e Fábio Alceu. Não havendo mais inscrito para explicações pessoal, a senhora presidente informou aos vereadores que o projeto de lei número 2.353/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021. Esta está aberta para recebimento de emenda e o prazo determina na sessão do dia 30 de novembro de 2020. Após as considerações final, agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrado a sessão. Essa é a ata, presidente. Segundo o artigo 98, seus parágrafos do regimento interno, pergunto se algum vereador tem alguma retificação a fazer na ata. Não havendo retificação, considero a ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fábio Alceu, que faça a leitura dos expedientes recebidos. Boa noite a todos. Leitura dos expedientes recebidos. Emenda 01/2020, referente à lei orçamentária anual para o ano de 2021. Então, emenda 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10/2020. Indicação número 585/2020, do vereador Benhur Custódio de Oliveira. Indicação número 586/2020, também do vereador Benhur Custódio de Oliveira. São esses os expedientes recebidos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fábio Alceu, que faça a leitura das providências da mesa. Providências da mesa. Ofício número 170/2020 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 2331/2020, de iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas no dia 26 de outubro e 23 de novembro de 2020. Ofícios números 171, 172, 173, 174 e 175/2020, para o prefeito municipal, encaminhando os projetos de leis número 52/2020, 62/2020, 74/2020, 75/2020 e 83/2020, de iniciativa do vereador Benhur Custódio de Oliveira, aprovado nas sessões realizadas no dia 28 de setembro e 23 de novembro de 2020.
Ofício número 176/2020 para o Prefeito Municipal, informando que foi mantido o veto parcial ao projeto de lei complementar número 29/2020, na sessão realizada no dia 23 de novembro de 2020. Ofícios números 177, 178 e 179/2020 para o Prefeito Municipal, informando que foram mantidos os vetos aos projetos de lei de números 41/2019, 23/2020, 42/2020, na sessão realizada no dia 23 de novembro de 2020. Ofício número 180/2020 para o Prefeito Municipal, encaminhando as indicações aprovadas na sessão realizada no dia 23 de novembro de 2020. Ofício número 181/2020 para o Prefeito Municipal, encaminhando os requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 23 de novembro de 2020. São essas as providências da mesa. Se todos concordarem, no início da sessão, a senhora Ana Cristina da Rosa, ela é representante da APP Sindicato aqui em Araucária. Se todos concordarem, ela quer fazer uma fala agora, 10 minutos, todos concordam? Que era no início da sessão, né? Mas ela não estava aqui. Ana Cristina, a senhora tem 10 minutos. É referente ao atual momento que está a respeito das contratações dos profissionais da área da educação na modalidade PSS. Boa noite a todos e todas. Vou retirar a máscara, porque nós estamos num distanciamento aqui tranquilo, dá para nós conversarmos. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Cris Rosa. Eu sou moradora de Araucária há 44 anos. Sou servidora pública estadual há 22 anos. Estou lotada no Colégio Lincoln Setembrino Coimbra há 22 anos. Sou funcionária de escola, agente 2, administrativo, e estou na direção auxiliar há 10 anos. Primeiro, quero agradecer à mesa, a Amanda Nasser, por ter nos dado essa disponibilidade enquanto APP Sindicato, o qual a entidade que eu estou representando aqui, eu sou dirigente sindical da APP Núcleo Metro-Sul, dos 14 municípios, sendo esse Araucária que compõe o Núcleo Metro-Sul. Então, reiterando o meu agradecimento à mesa, através da Amanda Nasser, presidente dessa Câmara, e a todos os vereadores e vereadoras que estão aqui para nos ouvir um pouco sobre o estado que nós estamos vivendo hoje no estado do Paraná. Nós estamos numa situação gravíssima, uma situação muito séria e não está sendo levado em conta. Então, nós temos que dialogar sobre o que está acontecendo com os nossos servidores e servidoras, em específico com os servidores da educação, os profissionais da educação. Nós estamos no momento em que o governador Ratinho e o secretário de Educação, que é um mercantilista, que é um vendedor e não um educador, está financiando e vendendo a educação do Paraná. E o desmonte já vem de algum tempo, já de outra gestão, com o governador Beto Richa, mas se intensificou com o governador Ratinho, porque não abre mesa de diálogo, não abre mesa de negociação com a categoria. Foi inúmeras as formas de negociação com o governo do Estado, mas nós não somos atendidos na nossa pauta. Aqui eu vou colocar para vocês a grave situação que está com os professores e professoras PSS. Muitos devem estar se perguntando, o que é PSS? Processo Seletivo Simplificado. Aqui em Araucária já está sendo adotado em algumas situações. Me corrijam os demais se de repente eu estiver equivocada, mas eu sei que já tem algumas questões de PSS aqui. Processo seletivo simplificado. O profissional da educação ele é avaliado pelos seus títulos e pelo seu tempo de serviço. Aí, é claro, o seu tempo, a sua titulação vai lhe dar uma classificação para ele poder administrar aulas no ano sequente, que seria o ano de 2021. Então, a classificação dele, pelo seu conhecimento, pela sua titulação, pelo tempo de serviço, ele dá uma classificação para estar na ordem de distribuição de aulas. E o que acontece este ano? Está acontecendo no meio de uma pandemia, que nós estamos vendo que os casos estão se agravando de uma forma absurda, e isso se tornou invisível para o governo do Estado. O que está acontecendo? Uma prova, em alguns lugares, estão sendo organizada em alguns lugares. A região metropolitana está sendo organizada
para Curitiba, toda a região metropolitana, para ser centralizada em Curitiba, tem em torno de 45 mil inscrições e também pessoas que se inscreveram de outros estados para fazer esta prova. Então, vocês vejam a gravidade, como que essas pessoas vão se mobilizar, vão se organizar para vir para um espaço fazer uma prova, uma avaliação que não está fundamentada regimentalmente e com relação à questão legal, não é necessário fazer uma prova para esse tipo de teste de PSS. Ele não tem necessidade nenhuma, então é uma afronta à categoria, é uma afronta aos princípios democráticos e principalmente à vida humana, porque são mais de 30 mil professores e professoras que serão colocados em risco e, para além disso, serão demitidos. 30 mil professores, 30 mil profissionais, 30 mil trabalhadores e trabalhadoras fora do seu espaço de trabalho. O seu provento vem dessa renda, que já é uma renda mínima, é uma renda precarizada, é uma renda totalmente desqualificada no sentido de valorização do profissional da educação, porque não tem segurança nenhuma, é um contrato de 1 ano, e pode ser, em qualquer tempo, ele pode ser rescindido se houver uma mudança na escola de algum professor ou professora padrão, que nós chamamos de padrão no Estado, que são os concursados, que legitimamente têm o direito à vaga, mas esse profissional, se alguém vier precisar dessas aulas, ele automaticamente é demitido a qualquer tempo. Então, nós estamos dialogando aqui com essa Casa de Leis para que nós façamos uma nota de repúdio ou o que for válido. Nós estávamos conversando com o vereador Betão, que eu agradeço muito pela atenção que me deu esse final de semana, conversando sobre essa situação, de nós estarmos levando esse protesto a nível de Araucária para os demais municípios. Alguns já estão se manifestando com relação a tudo o que está acontecendo e até mesmo com a suspensão da prova, com a suspensão da avaliação. Um imbróglio está com o governador do Estado e o secretário Renato Feder. Ele tem um projeto. O projeto dele é o desmonte total da educação pública do Paraná. E isso já está acontecendo. Só fazendo uma retrospectiva, com relação a essa terceirização, já vem dos funcionários de escola, que é o quadro que eu pertenço no Estado do Paraná, no meu concurso. Os funcionários de escola do Estado do Paraná não existe mais, está em extinção. Será feita uma terceirização. Então, esse foi o projeto colocado no início para ver se ele daria certo agora com os profissionais docentes. Eu venho aqui colocar, enquanto APP Sindicato, Núcleo Metro-Sul, que eu represento também, é a nossa indignação com tudo que está acontecendo, a falta de diálogo, a falta de respeito, porque a APP ela não tem lado. O lado da APP Sindicato é o lado dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Não é partido A, partido B ou partido C. Em si, uma união de todos e todas em prol de uma categoria que será extremamente afetada. E por que trazer para essa Casa de Leis aqui em Araucária? Não, mas nós somos munícipes, no município não nos interessa. Se isso está acontecendo a nível federal, está acontecendo a nível estadual, com certeza acontecerá a nível municipal. E já está acontecendo, nós sabemos disso. Araucária não tem funcionários, nas escolas municipais, a gente tem dificuldade em documentação, com todo respeito aos estagiários, mas eles não têm carreira, eles não têm formação, infelizmente, porque são pessoas que deveriam estar num processo. Então, nós temos que pensar que as coisas não são descoladas, as coisas são conjugadas. Se uma situação está começando de um determinado núcleo, que seria a União, vem para os estados e vem para os municípios, com certeza. Nós teremos momentos de grandes desafios, não vamos parar aqui. Esse é o primeiro momento de enormes desafios pela frente. Não é à toa que 8 profissionais da educação, que ficaram, professores e professoras, funcionários e funcionários de escola, ficaram 8 dias em greve de fome, em frente ao Palácio Iguaçu, na porta do governador, e não teve nenhuma conversa. Isso é desumano. Eu estou aqui com a professora Andriele na plateia, no auditório, perdão, e enalteço a professora, porque participou da greve de fome, e vejo a importância que foi, e me solidarizo a ela, porque foi uma coisa muito difícil, uma decisão muito complicada de se tomar enquanto núcleo sindical, porque você coloca a vida das pessoas em risco. E, mesmo assim, nós não sensibilizamos o governador e nem o secretário de Educação, que simplesmente não existem no Estado. Nós estamos num Estado que não tem governo e não tem secretário de Educação. Então, eu peço a todos e todas vocês que estão aqui, em especial os vereadores e vereadoras desta casa,
que assinem essa nota de repúdio, ou como vocês colocarem o nome do documento, que vai ser de extrema importância para dialogar e abrir o espaço de conversa para que nós suspendamos essa prova e repensemos uma forma de avaliação justa, uma avaliação igualitária. Queremos concurso público para os nossos professores e professoras temporários, para os nossos funcionários e funcionárias temporários. Professora Ana, estão já no edital 47. Professora Ana, quantos professores do PSS tem em Araucária que seriam submetidos a essa prova em Curitiba? Nós estamos em torno, vereador, em torno de 2.500 professores estão nesse processo aqui em Araucária. Em torno de 2.500. Nós não temos mais quadro de efetivos em Araucária e nos demais municípios. Não existe mais efetivo. Na escola em que eu trabalho, nós temos uma média de 5 ou 6 professores concursados. Os demais são todos professores contratados. Bem colocada a sua pergunta, vereador, porque nós temos uma questão importante com relação ao PSS. PSS, ele foi colocado no sistema do Estado, pelo então governador Requião, como um processo emergencial para atender a demanda, e se tornou um processo, ele não é mais uma exceção, se tornou uma regra dentro do Estado do Paraná. Então, agora, o PSS já tem mais de 10 anos que esse processo se instalou. Foi por uma excepcionalidade e virou uma regra. Então, nós temos que repensar todo esse processo que está fazendo com que os nossos profissionais adoeçam. Nós estamos com casos sérios de suicídios da categoria. Não é à toa que todos os dias a PP Sindicato tem já uma assistência social de apoio aos profissionais de educação, professores, professoras, funcionários e funcionários, para atendê-los via telefone ou até mesmo via Meet, pelas mídias virtuais, porque vários casos de professores e professoras e demais funcionários tentarem suicídio pela questão que eles estão vivenciando. Porque você não saber que você vai levar comida para a sua casa, para os seus filhos, por causa de uma arbitrariedade, por causa de um mimo, de um governador que se esconde atrás dos seus, é muito sério. E não ter um secretário que responda pela sua pasta é mais sério ainda. Então, colocando com relação à Araucária, a situação Mas é uma questão de saúde pública, né? Perfeito. Porque quantas pessoas podem morrer, direta ou indiretamente, numa prova que vai reunir quanto? 45 mil pessoas? A princípio, vereador, 45 Porque mil o próprio decreto que eles estão fazendo em Curitiba é proibitivo já para esse tipo de coisa, né? Qual a decisão que vocês têm do GRECA, por exemplo? O prefeito Greca, ele se colocou que vê a dificuldade de todo esse processo, porque Curitiba vai receber uma demanda imensa, porque a região metropolitana toda vindo para Curitiba, mas não temos nada oficial, nada que contemple uma questão via oficial do prefeito. Estamos aguardando o posicionamento dele, né, e dos demais, para que se coloque para dialogar com o governador e com o secretário para suspender essa avaliação, essa prova nesse momento. Então, nós estamos verificando que os demais poderes dentro dos municípios estão sendo conversados e dialogados com vários prefeitos, prefeitas, os que estão ainda na Casa Legislativa, os que estão saindo e os que estão entrando também, que também nós teremos aqui o ano que vem representantes da área da educação, que é importante que se posicione com relação aos educadores. A questão que parece ser um problema só do Estado, de Curitiba, aglomerar, só que tem um detalhe, são 2.500 pessoas de Araucária que irão para Curitiba, que se aglomerarão lá e que trarão, com certeza, para Araucária a disseminação do vírus. Quer dizer, então não é um problema só do Estado e de Curitiba, é um problema nosso, sim, né? É um problema de saúde pública. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar nem o prédio, nem o local, mas o meu irmão me contou que, saindo lá do prédio, conversou com uma pessoa e o cara estava assim meio desesperado. Falei, mas por que você está preocupado? Ele falou, não, porque a minha mãe, o meu irmão e a minha esposa já morreram de Covid, já se foram, nos últimos dias aí. E a minha mãe está internada e o hospital me ligou, e eu estou indo para lá para receber notícia ruim. Mas não deu outra. Morreu a esposa,
morreu o irmão e morreu a mãe dele agora. 3 na família. Entendeu? Então, como que o Estado mantém uma prova dessa? Porque nem se discute se é concurso, se não é, se é válido ou não é. A questão é que não se pode fazer no momento, né? É bem importante o que o vereador coloca, porque o Estado do Paraná, enquanto governador, enquanto secretário, esquecem que nós estamos numa pandemia. Eles não dialogam, eles não colocam em nenhum momento a situação sanitária que nós estamos vivendo. E eu tenho total compreensão, como o vereador colocou, que a Araucária está já num índice altíssimo de contaminação e como que nós vamos expor essas pessoas, esses profissionais nessa situação. Então, eu venho aqui dialogar com todos vocês que a situação é muito grave, não é uma situação que pode ser levada de qualquer forma. Uma greve de fome não é uma coisa simples, como foi tratado, como foi negligenciado, até teve algumas situações que colocaram que as pessoas estavam querendo se promover de forma nenhuma. Eu estou há mais de 3, 4 anos no sindicato, há mais de 10, mas como dirigente em torno de 4 anos, e a gente sabe que as decisões lá são muito sérias e são muito bem pensadas. Então, eu coloco aqui o meu posicionamento, e de toda a categoria, que eu tenho certeza que também está neste momento aflita, não sabe como que vão ficar as suas vidas, o seu futuro profissional, o seu futuro familiar. Então, nós colocamos aqui, revoga edital 47, que é esse edital perverso, que coloca a vida das pessoas em risco. E tem um detalhe importante, quem for gestante e for de grupo de risco, pode fazer a avaliação, mas não pode assumir se passar nesta prova. Então, isso é de uma perversidade muito grande. Amanda, não sei se eu esgotei o meu tempo. Eu queria fazer uma pergunta. Encerrando? Eu só queria fazer uma pergunta. Pois não? Professora Ana, esse edital do PSS, a senhora falou que todos os anos ele era feito através de prova de título, como em todos os outros locais. Sim. Qual foi o motivo abordado pelo governo do Estado para mudar a regra no meio do caminho? Houve uma aprovação de uma nova lei na Assembleia ou foi apenas uma regulamentação do processo já existente? A senhora sabe me falar sobre isso? Dentro do processo já existente, vereador, e assim, não teve, assim, a discussão dentro da Assembleia da LEP foi que necessitava fazer em caráter de urgência e que nós precisávamos, nós, enquanto governo, enquanto secretário de Educação, avaliar os professores, avaliar os profissionais, para ter os melhores profissionais dentro da escola. Então, nós entendemos que para ter os melhores profissionais, se é essa a ideia, porque é uma ideia muito fictícia e até errônea, de certa forma, o que é melhor, o que é pior neste momento, de uma pandemia também, mas nós reavaliamos que o concurso público, num outro momento, com a pandemia já em seu estado de equilíbrio, de certa normalidade, seria uma forma ideal para avaliarmos esses profissionais. A alegação do governo do Estado e do secretário é que nós precisamos dos melhores profissionais neste momento. É a única alegação, nada de mais que além disso, mas nós sabemos que é para enxugar a máquina, que eles usam esse termo, enxugar a máquina, porque os profissionais de educação dão muita despesa. Então, as vagas foram abertas, 4.000 vagas, nós temos 30.000 PSS. Só não precisa fazer uma conta muito grande, né, muito complexa, para ver que nós vamos ter um mote de desemprego enorme. Então, as vagas não condizem nem o que o Estado solicita. Como nós estamos num processo remoto, devido à pandemia, tem algumas questões aí para serem trabalhadas em plataformas e enxugar o quadro com plataformas virtuais. São quantas vagas a senhora falou que vão ser abertas? Em torno de 4.000 vagas eles vão disponibilizar até então. 4.000 de PSS. PSS. Aqui para Araucária seria 2.500, a senhora falou? Ou é região metropolitana? O número de profissionais, né, diretos e indiretos, que são contratados em secretarias. Aí eu coloco profissionais, tanto professores, funcionários e funcionárias também, né? Todo esse grupo. Para esse processo, então tem 4.000 vagas e 45.000 pessoas inscritas, é mais ou menos totalmente incabível. Totalmente incabível. O que está no edital é em torno de 4.000 vagas. Segundo eles vão ampliar. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver, o secretário Renato Feder fez uma fala no final da semana passada, se não me engano, colocando na frente da Secretaria de Educação, na sede, que essas vagas são para o primeiro momento que eles vão ampliar na sequência. A gente sabe que realmente isso não acontece, porque a ampliação vai ser um pouco difícil. Eles não vão abrir. E questão do custo que está tendo hoje com os pagamentos do PSS, com esse novo PSS, tem alguma disparidade em valores de salariais ou não? Ou manteria o mesmo valor?
questão salarial dos PSS extremamente baixa. Um professor PSS, me corrijam quem está aqui com o professor. Eu peço à professora Andriele, que está, porque eu não acompanho, eu sei que tem um valor específico. Professora, pode colocar, por gentileza, o valor de início do professor PSS, por favor? R$ 1.400 mais auxílio do transporte. E esse 1.400 de auxílio transporte, para o professor conseguir fechar 20 horas, né, professora Andriele, que é um sacrifício imenso, porque tem que suprir as aulas dos professores concursados. Então, é muito difícil o professor conseguir fechar. E quando ele consegue fechar, vereador, ele tem que dar aula em 4, 5. Nós já tivemos situações na escola que eu trabalho de professores estarem em 7 escolas. Isso é desumano. É só o pessoal que está em casa, que não está ouvindo, a professora Adriele está ali na plateia falando que para ela conseguir fechar as 20 horas, aulas semanais, ela tem que dar aula em 4 a 5 escolas, 4 escolas para conseguir fechar. Então, é um processo que não tem lógica. Se fosse um custo elevado, o valor é baixo, salarial, pela importância do professor, vamos olhar pela importância da educação, e ainda no momento de pandemia, você colocar todos em risco para atender um capricho de não sei se é do secretário, se é do governador, quem que é o mais culpado, mas acho que não é o momento, para todos tem um momento. Então, eu assino completamente, e com toda sombra de dúvida, apoio a PP Sindicato e todos os professores, acredito que todos os vereadores aqui também, porque não é o momento de se mudar a regra, principalmente no meio de uma pandemia, colocar vidas de pessoas em risco, estudar melhor, qual que é a melhor forma de valorizar e não sucatear ainda mais aquilo que a gente sempre preza, que é a educação. Se você vai agredir a educação, que futuro vamos ter para a nossa juventude e para as nossas crianças, que é elas que são o futuro do nosso país. Então, um absurdo. Mas pode contar assim, com o apoio, pelo menos o meu, vocês têm. Fiquem tranquilos. Eu agradeço, agradeço, vereador, pensando em professores, agradeço, vereador, pelo posicionamento, e eu vejo a importância de nós estarmos conversando e dialogando neste momento, vi a importância de trazer essa pauta. Eu percebo que as pessoas estão atentas, ouvindo, porque é uma coisa extremamente séria, e nós não temos a mídia do nosso lado, infelizmente, né, que fica sempre centralizada em outras pautas. Então, eu agradeço imensamente pelo espaço, agradeço novamente a Amanda, ao vereador Betão, a todos e todas que estão aqui, meus companheiros e companheiras de escola, e aos demais que estão participando dessa audiência. Nós sabemos que estamos numa pandemia, então temos que manter o mínimo de pessoas possíveis, mas que todos e todas abracem essa causa e nos ajudem a reverter esse edital, nós revogarmos esse edital 47 e pensarmos numa educação de qualidade. O Paraná já foi referência em muitas questões, então nós podemos retomar isso, mas com muita unidade, com a construção coletiva. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada, professora Ana Cristina. Em seguida, acho que o vereador Betão vai solicitar que seja incluso na ordem do dia dois requerimentos, o 269 e o 270, e assim dá tempo até na hora da votação dos vereadores analisarem para fazer a votação daí, vereadores. Solicitou o segundo secretário, o vereador Celso Nicásio, solicitou o vereador Fábio Seu, que informe se há oradores inscritos. Sim, presidente, do vereador Roberto Mota. Vereador Betão, o senhor tem 30 minutos. Beto, o senhor tem 30 minutos. Não, na verdade, rapidinho, eu só gostaria de colocar essa situação do boom que teve esse Covid em Araucária, que, segundo informações da própria prefeitura, em questão de 10 dias, foi mais de 700 casos. Eu gostaria de solicitar aí, por um requerimento verbal, ao comitê do Covid de Araucária e ao secretário de Saúde, quais serão as providências que vão tomar, né? Porque tem comerciante já preocupado com essa questão, né? E a gente não sabe. Então, eu acho que poderia, como a Câmara, que são as pessoas que representam a população, de se fazer uma reunião, de se colocar qual as medidas que vão fazer para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, entendeu? Porque eu acredito esse aumento à própria eleição e aos feriados, né, 2 feriados prolongados que houveram. Então,
A minha preocupação é essa. Eu tenho certeza que a prefeitura já está em alerta, né? Porque, se você for ver a prefeitura de Araucária especificamente, ela trabalhou muito bem essa questão do Covid. Eles tomaram todas as medidas, disponibilizaram espaço para as pessoas. Quem tem problemas de sintomas, é feito os exames. Então, eu acredito que nessa área aí do Covid, foi muito competente a gestão em relação a isso. Então, a gente gostaria de saber qual seria o próximo, o que está se pensando em fazer, né? Para poder ouvir a gente, ouvir pessoas aqui da Câmara também, que representam a população, para que simplesmente não se tome uma atitude drástica que feche comércio, que traga mais prejuízo ainda do que já trouxeram, né? A atitude de algumas pessoas e do próprio governo, que colocou a eleição para o dia 15, poderia ter até jogado lá para o ano que vem, para o começo do ano. Não, eles fizeram questão de fazer esse ano, e está aí o resultado, né? Pessoas morrendo, e o pior de tudo, né? O maior drama que eu conversei, que me passou um familiar de uma pessoa que faleceu de Covid, ele disse: Roberto, a gente não via, o meu pai eu não via há mais de 20 dias, ele ficou internado, aí faleceu lá, a gente não viu, aí colocaram dentro de um saco preto lá, fecharam a boca, a funerária foi lá, buscou, não abriu, e na verdade assim, eu não sei se enterraram o meu pai, né? Porque sequer viu. Então, se veja o drama que né? Essa questão. Então, vem a calhar com essa questão da reivindicação que eles estão fazendo aí, né? Eu não sei, até queria perguntar para a professora, qual é o valor dessa inscrição que eles estão cobrando lá, de cada professor? Qual é o valor? Quanto? 65. Então, eu estou achando... Oi. R$105. Então, vamos colocar aqui 105 vezes 45, são 4 milhões e pouco. Eu estou achando que tem alguma coisa suspeita com relação a essa empresa que está fazendo isso aí, que não quer perder o dinheiro. Não é possível. Eu estou achando que tem alguma coisa embaixo desse angu, porque são mais de 4 milhões de reais que essa empresa, que não sei qual a empresa que vai fazer, com certeza já tem lá os acertos de se fazer as inscrições e tal, e será que a resistência não é em função disso? Eu acho que fica uma indagação aqui. Não estou querendo aqui fazer acusação nenhuma, mas é uma coisa assim que não existe explicação para tocar para frente um projeto que é assassino, vamos dizer assim, em termos de saúde pública, né? Então, infelizmente, está sob suspeita essa questão aí. Hein, Beto, posso comentar sobre a questão do Covid? Usar a tua fala, eu não me inscrevi? Posso usar uma parte da tua fala para falar sobre o coronavírus, sobre a ampliação? Uma parte da tua fala? Sim, pode. Vou tirar a máscara que está... Você tira, eu não entendo. Você não entende. Eu né? acho que eu estou ficando velho e surdo já. Ou eu que estou falando em um bolado aqui. Até estou bastante distante das pessoas, não tem perigo. Mas eu acredito, Beto, que essa questão do Covid, esse aumento de casos, é mais uma questão de conscientização, que a gente precisa que a população se conscientize, para que todos a gente vai acabar pagando pelo preço da irresponsabilidade de todos. Você assistiu ontem o Fantástico, tinha umas festas onde estava lotado, como se não tivesse, não está passando por uma pandemia em alguns locais aqui do nosso país.
sabe? Então, e não é só onde foi filmado. Eles pegaram algumas filmagens de algumas festas. Então, se a gente não tiver consciência que o vírus está e está se proliferando ainda de uma forma mais rápida, que as pessoas não estão levando isso em consideração, não vai ter hospital que suporte, não vai ter estrutura para dar esse primeiro atendimento, como a gente tem aqui em Araucária. Então, pode abrir hospital de campanhas, pode abrir UTIs, que não vai ser suficiente se continuar levando na brincadeira. Se você andar pelas ruas hoje aqui no nosso município, hoje, aqui em Araucária, hoje eu andei pela cidade inteira quase durante o dia, e estava como se fosse uma véspera de feriado. Sabe? Eu fui hoje no cartório, acho que tinha mais de 20 pessoas na minha frente, estava muito cheio. Lógico que as pessoas precisam dos serviços, mas a gente vai ter que manter esses cuidados como era lá no começo. No começo a gente via as pessoas preocupadas, hoje as pessoas não estão mais preocupadas. E a situação está muito pior referente aos hospitais. Hoje, praticamente, tem hospital que não está mais recebendo paciente com Covid. Não está recebendo mais nenhum paciente, porque está tudo lotado, seja UTI, seja os internamentos. Então, aí uma questão é que a gente vai ter que repensar as atitudes nossas. Eu falo por mim e por todos nós. Porque daqui a pouco, você fala, se fechar o comércio, eu acho que é o fim da indústria no nosso país. Porque até hoje a gente não foi recuperado a produção industrial. Você for no material de construção, você tem falta de ferro. Você vai numa outra área, eu estou falando da construção civil porque é o meu ramo que eu estou atuando, mas se você for qualquer outra área, você vai ver que há falta de insumo em toda a indústria, por causa do reflexo lá de abril, maio, março, abril, maio, quando se fechou tudo. Então você vê, se fechar agora, a economia vai disparar alta de preço, o desemprego já está super alto, então a tendência é uma quebradeira geral, e a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Então, não é questão do governo, lógico que os governos, as administrações públicas têm sim seu papel fundamental, que é de fiscalizar, de cobrar, de fazer com que essas festas, com que as pessoas tenham mais responsabilidades, assim como no caso aqui da PP Sindicato, não é o momento de se fazer com PSS presencial, então tudo tem que ser repensado. Então, sabe, é um conjunto tanto da administração pública quanto a iniciativa privada e principalmente da população. Então, a gente precisa, sim, Beto, a conscientização, porque a tendência, se fechar num período agora de Natal, onde as vendas são o que realmente vai aquecer a economia do nosso país, e a gente chegar nesse momento de fechar as empresas, fechar os comércios, aí eu acho que é o fim mesmo da economia no nosso país, e o desemprego aí vai ser geral, e daí não tem mais dinheiro para fazer aqueles pagamentos para as pessoas que não têm condição. Não, vai simplesmente quebrar o comércio, né? Porque muito comerciante já está preocupado, né? Será que vai ou não vai? Por isso que eu gostaria que a prefeitura se manifestasse nesse sentido, para passar para a gente o que eles estão, para não pegar as pessoas de surpresa, né? Eu acho, Beto, só sem querer te cortar. Porque a gente é indagado, porque a Câmara, aqui está a representação popular, e a gente é indagado, e daí, o que vão fazer? Falei, eu não sei. As medidas sanitárias, Beto, que foi implantada no começo, sem fechar, devem ser mantidas e fiscalizadas. Para que daí sim a gente tenha segurança em todos os locais. Se a loja atende lá 50 clientes, passa a atender 20, 15. Mas o pior, Fábio, é que nesse caso aí, dessa prova que vai reunir 45 mil pessoas, é o mau exemplo do governo do Estado, né? Ele fala para as pessoas se cuidarem e ele mesmo dá um mau exemplo, né? Então, por isso que eu estou dizendo, eu não estou levantando suspeita aqui em relação a essas taxas de inscrições aí, mas eu estou achando que isso aí que está incomodando, porque, com certeza, não sei se já pagaram ou não pagaram, a empresa que foi contratada quer prestar o serviço, né? Então, eu estou achando que está mal explicado isso aí, porque não existe, assim, numa lógica, né, o Estado falar para você não fazer uma coisa e ele promover um evento desse como se estivesse promovendo um evento com 45 mil pessoas, né? Então, mas eu acredito, preocupante. Beto, desculpa eu pegar um pouco a tua fala, mas eu entendo que a administração pública ela tem que dar o exemplo, e não ainda iniciar um processo desse onde vai colocar vidas em risco, mas a questão aí da fiscalização é primordial para a gente ter
segurança em todos os locais. Eu torço para que o comércio não feche, que as indústrias produzam de uma forma segura para todos nós, mas a quem cabe mesmo a conscientização é principalmente aos consumidores e aquelas pessoas que estão hoje nas ruas e que estão entendendo que a pandemia já passou e acabam não se cuidando. Então, meu pedido aí é para que todos reflitam quanto a isso, para que a gente não pague um preço daqui a pouco muito maior do que já estamos pagando. Então, fica aí meu pedido apenas, e desculpa usar a tua fala. Indago as comissões sobre algo apresentado. Não havendo nada a apresentar, passaremos o espaço destinado à ordem do dia. Queria informar a retirada dos projetos de lei 50/2018, 54/2018 e 176/2018, que são da minha autoria. Vereador Benhur. Por gentileza, gostaria que constasse em ata o recebimento das emendas e a LOA de número 1 a número 5, por gentileza. Estará registrado em ata. Ok, obrigado, presidente. Oi? Segunda discussão e votação do projeto de lei 2349/2020, de iniciativa do Executivo. Solicito ao segundo secretário, vereador Celso Nicásio, que faça a leitura da emenda do projeto de lei 2349/2020. Projeto de lei número 2349/2020. Emenda. Propove alterações na redação de metas e estratégias contidas no anexo único da lei número 2.848, de 25 de junho de 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação de Araucária e suas diretrizes, execução e metas, conforme especifica. Em discussão, o projeto que acabou de ser lido. Ordem. Vereador Fabio Seu. Vou falar sem a máscara aqui que está... Acho que o pessoal nem escutou lá sobre a questão das emendas. Mas, como eu já comentei na semana passada sobre o Plano Municipal de Educação, acredito ser um dos instrumentos mais importantes da educação, tanto a nível federal, estadual e municipal. E o nosso plano ele está desde 2015 sem ter essas adequações referentes às outras entidades federais e estaduais. Então, esse novo plano que vai entrar em vigor agora, ele vai caminhar na mesma direção do governo estadual e federal, sendo uma vitória a todos aqueles que acompanharam a educação ao longo desse período e lutaram para que esse plano viesse a ser aprovado, debatido, tiveram várias conferências, reuniões, várias pessoas participaram da elaboração desse plano. Então, eu queria aqui parabenizar a todos que estiveram presentes, que contribuíram, e hoje aprovado, colocando um ponto final a toda essa discussão e caminhando para várias respostas a tudo aquilo que os profissionais da área da educação sempre lutaram, que é melhores condições, reconhecimento das profissões e também ter condições de trabalho dentro dos seus ambientes. Então, parabéns a todos vocês, secretária de Educação, que esteve presente durante todo esse debate. Então, parabenizo em seu nome toda a sua equipe, porque eu tenho certeza, se não tivessem se empenhado para que esse plano chegasse aqui na Câmara, ele jamais conseguiria ser aprovado, esse plano tão importante aqui para a educação do nosso município. Então, fica aqui meus parabéns a todos que, de alguma maneira, contribuíram com o Plano Municipal de Educação, que hoje terá a sua segunda votação e, após a votação, encaminha-se para a Prefeitura para que ele seja sancionado e passe a vigorar aqui no município de Araucária. Em discussão? Não havendo mais discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Então, aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes.
Em segunda votação, o projeto de lei 2349/2020, de iniciativa do Executivo. Segunda discussão e votação no projeto de lei 85/2020, iniciativa do vereador Fábio Alceu. Solicitou o segundo secretário, vereador Celso Nicasso, que faça a leitura da emenda do projeto 85/2020. Projeto de lei número 85/2020, emenda, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres e Funcionários APMF do Colégio Estadual Cecília Meireles, e fim conforme especifica. Em discussão, o projeto que acabou de ser lido. Não havendo discussão e votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Portanto, fica aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes em segunda votação o projeto de lei 85/2020, iniciativa do vereador Fábio Alceu. Segunda discussão e votação do projeto de lei 91/2020. Solicitou o segundo secretário, vereador Celso Nicasso, que faça a leitura da emenda do projeto número 91/2020. Projeto de lei número 91/2020, emenda, denomina de Paulina Ferreira da Silva, logradouro público do município de Araucária, conforme especifica. Em discussão, o projeto que acabou de ser lido. Não havendo discussão e votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, portanto, fica aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes em segunda votação projeto de lei 91/2020. Segunda discussão e votação do projeto de resolução 08/2020, de iniciativa da Comissão Executiva. Solicito ao segundo secretário, vereador Celso Nicasso, que faça a leitura da emenda do projeto de resolução 08/2020. Projeto de resolução número 08/2020. A emenda altera, insere dispositivos na resolução número 25 de 16 de março de 2010, conforme especifica. Discussão, projeto que acabou de ser lido. Não havendo discussão e votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, portanto, fica aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes em segunda votação o projeto de resolução 08/2020, de iniciativa da Comissão Executiva. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 44/2020, de iniciativa do vereador Francisco Cabrini, informando que os pareceres das comissões estão no programa para conhecimento dos vereadores. Esse projeto visa denominar de Rua Madalena Rovinski Cardoso, logradouro público na região rural do município. Solicitou primeiro o secretário, vereador Fábio Alceu, que faça a leitura da emenda, bem como todos os artigos do projeto de lei 44/2020. Projeto de lei número 44/2020. Súmula. Denomina de Madalena Rovinski Cardoso, logradouro público do município na região rural, conforme especifica. Artigo 1º. Denomina de Rua Madalena Rovinski Cardoso, logradouro público localizado na localidade Lagoa Grande e Campo Redondo, neste município, com início ao norte da Rua Olivir Cabrini, com as coordenadas -25.694840, -49.430280 e terminando na estrada rural sem denominação com as coordenadas -25.666893 e -49.420750. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, os artigos do projeto que acabaram de ser lidos. Não havendo discussão e votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Fica aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeira votação, o projeto de lei 44/2020, de iniciativa do vereador Francisco Cabrini. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 70/2020, de iniciativa do vereador Benhur, informando que os pareceres das comissões estão no programa para conhecimento dos vereadores. Esse projeto institui a contratação de jovem aprendiz nas empresas que prestam serviços terceirizados à Prefeitura de Araucária. Solicitou primeiro o secretário, vereador Fábio Alceu, que faça a leitura da emenda, bem como todos os artigos do projeto de lei 70/2020. Projeto de lei número 70/2020. Súmula. Institui a contratação de jovem aprendiz nas empresas que prestam serviços de terceirização à Prefeitura da cidade de Araucária e da outras providências. Artigo 1º.
ficam obrigadas as empresas que prestam serviços terceirizados à Prefeitura da cidade de Araucária, na administração direta e indireta, compreendendo as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, a contratar na condição de aprendizes, adolescentes e jovens desse município, através de entidades sem fins lucrativos, na forma do artigo 431 da CLT. Artigo 2º. O programa de contratação de jovem aprendiz tem por objetivos: inciso 1º, proporcionar aos aprendizes inscritos formação técnico-profissional que possibilite oportunidade de ingresso ao mercado de trabalho. Inciso 2º, ofertar aos aprendizes condições favoráveis para exercer a aprendizagem profissional e formação pessoal. Inciso 3º, estimular a inserção, reinserção e manutenção dos aprendizes no sistema educacional, a fim de garantir o seu processo de escolarização. Inciso 4º, oportunizar ao aprendiz a contribuição no orçamento familiar. Inciso 5º, garantir meios que possibilitem ao aprendiz a efetivação do exercício da cidadania. Artigo 3º, para a consecução dos objetivos de que trata a presente lei, fica, portanto, o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio, contrato, acordo, ajuste, termo de parceria ou outro instrumento semelhante com entidades sociais que assistam tais jovens nos termos do Decreto Federal 9.579/2018 e respeitadas as disposições das legislações existentes. Parágrafo único. Deverá ser firmado um termo específico para cada entidade. Capítulo 2. Do aprendiz. Artigo 4º. O programa de que trata esta lei será dirigido a adolescentes e jovens que se enquadrem nos seguintes requisitos. Inciso 1. Ter idade entre 14 e 24 anos. Inciso 2. Oriundos de famílias de baixa renda com renda per capita de até um salário mínimo. Inciso 3. Ser considerado jovem em zona de risco social. Inciso 4º. Que tenha concluído ou estejam cursando a educação básica na rede pública municipal ou estadual, regular e supletivo ou especial, ou bolsista integral da rede privada. Inciso 5º. Não manter qualquer tipo de vínculo empregatício ou de prestação de serviço formal. Inciso 6º. Comprovar ser residente no município. Parágrafo 1º. A idade máxima prevista no caput desse artigo não se aplica a aprendizes com deficiência. Parágrafo 2º. Ao aprendiz com idade inferior a 18 anos é assegurado o respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 3º. A contratação de aprendizes deverá atender prioritariamente aos adolescentes entre 14 e 18 anos, exceto quando: inciso 1. As atividades práticas de aprendizagem ocorrerem no interior de estabelecimentos, sujeitando os aprendizes à insalubridade ou à periculosidade, sem que se possa elidir o risco ou realizá-las integralmente em ambiente simulado. Inciso 2. A lei exigir para o desempenho das atividades práticas licença ou autorização vedada para pessoas com idade inferior a 18 anos. E, inciso 3. A natureza das atividades práticas for incompatível com o desenvolvimento físico, psicológico e moral dos adolescentes aprendizes. Parágrafo 4º. A aprendizagem para as atividades relacionadas nos incisos do parágrafo anterior deverá ser ministrada para jovens de 18 a 24 anos. Inciso 5º. Dentre os jovens que atendam aos critérios descritos no artigo anterior, terão prioridades aqueles que se encontrem em uma das seguintes condições. Inciso 1. Sejam provenientes de famílias abaixo do nível de pobreza ou sem renda. Inciso 2. Que estejam em situação de vulnerabilidade ou exploração de trabalho proibido em lei. Inciso 3, tenham filhos. Inciso 4, pessoas com deficiência, observando o grau de dificuldade e compatibilidade para o exercício das atividades de aprendizagem. Inciso 5, tenham ou estejam cumprindo liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade ou outras medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente na legislação vigente. Inciso 6, jovens abrigados à espera de adoção ou que tiveram o poder familiar destituído, moradores de abrigos ou lares provisórios. Parágrafo único. Aos jovens descritos no inciso 6º fica garantido o percentual de 20% do número de vagas. Capítulo 3, dos direitos e obrigações. Artigo 6º. Ao aprendiz será garantido o salário mínimo hora. Artigo 7º. A duração do trabalho do aprendiz não excederá 6 horas diárias. Parágrafo único. O limite previsto no caput desse artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes
que já tenham concluído o ensino fundamental e ensino médio, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Artigo 8º, são vedadas a prorrogação e compensação de jornada. Artigo 9º, a jornada do aprendiz compreende as horas destinadas a atividades teóricas e práticas, simultâneas ou não, cabendo à entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica fixá-las no plano do curso. Artigo 10º, a contribuição previdenciária será efetuada para o regime geral de previdência social, segundo alíquotas estabelecidas para tal regime. Artigo 11, as aulas teóricas do programa de aprendizagem devem ocorrer em ambiente físico adequado ao ensino e com meios didáticos apropriados. Parágrafo 1º, as aulas teóricas podem se dar sob a forma de aulas demonstrativas no ambiente de trabalho, hipótese em que é vedada qualquer atividade laboral do aprendiz, ressalvado o manuseio de materiais, ferramentas, instrumentos e assemelhados. Parágrafo 2º, é vedado ao responsável pelo cumprimento da cota de aprendizagem cometer ao aprendiz atividades diversas daquelas previstas no programa de aprendizagem. Artigo 12. As aulas práticas podem ocorrer na própria entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica ou no estabelecimento do contratante ou concedente da experiência prática do aprendiz. Parágrafo 1º. Na hipótese do ensino prático ocorrer no estabelecimento, o mesmo será supervisionado e monitorado pela entidade ou escola qualificada em formação técnico-profissional, que acompanhará as atividades do aprendiz no estabelecimento em conformidade com o programa de aprendizagem. Parágrafo 2º, a entidade responsável pelo programa de aprendizagem fornecerá aos órgãos competentes, quando solicitado, cópia do projeto pedagógico do programa. Artigo 13, as férias do aprendiz devem coincidir preferencialmente com as férias escolares, sendo vedado fixar período diverso daquele definido no programa de aprendizagem. Artigo 14, o contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo, exceto da hipótese do aprendiz deficiente ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz. Inciso 2º, falta disciplinar grave. Inciso 3º, ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo e, inciso 4º, a pedido do aprendiz. Artigo 15, para efeito das hipóteses descritas no inciso do artigo 14 desta lei, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1, o desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz referente às atividades do programa de aprendizagem será caracterizado mediante laudo de avaliação elaborado pela entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Inciso 2, a falta disciplinar grave caracteriza-se por quaisquer das hipóteses descritas no artigo 482 da CLT. Inciso 3, a ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo será caracterizada por meio de declaração da instituição de ensino. Capítulo 4, do Certificado de Qualificação Profissional de Aprendizagem. Artigo 16, aos aprendizes que concluírem os programas de aprendizagem com aproveitamento, será concedido pela entidade qualificada em formação técnico-profissional metódico certificado de qualificação profissional. Parágrafo único. O certificado de qualificação profissional deverá enunciar o título e o perfil profissional para a ocupação no qual o aprendiz foi qualificado. Capítulo 6º. Só ver aqui, está aqui, cara. Acho que talvez esteja errado o capítulo. 2, 3, 4, seria capítulo 5 aqui. Das disposições finais. Artigo 17. A equipe técnica deverá realizar reuniões periódicas com a participação dos aprendizes, pais ou responsáveis para avaliação e atividade de caráter educativo. Artigo 18. O Conselho Tutelar do município é o órgão responsável por fiscalizar o programa Jovem Aprendiz no que se refere ao trabalho dos aprendizes adolescentes. Artigo 19. No caso da empresa terceirizada possuir no seu quadro funcional quantidade inferior a 20 e mais de 10 funcionários, a referida empresa deverá empregar no mínimo um jovem aprendiz para atender a presente lei. Artigo 20º. A fiscalização e monitoramento do disposto nessa lei competirá ao órgão que contratou a empresa terceirizada ou outro estabelecido pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 21. Nos casos omissos, segue o disposto na Lei 10.097, 19 de dezembro de 2000. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o projeto que acabou de ser lido.
Eu só queria fazer uma colocação aqui no projeto, que em 2018 a gente aprovou uma lei, a 3.380, que dispõe sobre a inserção de adolescentes aprendizes na administração pública, direta, autarquia fundacional no município de Araucária. E aqui o vereador está apresentando o projeto que eu defendo também, acho que a gente tem que incentivar o primeiro emprego e qualificação técnica, principalmente para os jovens. Só que a minha preocupação é que a gente vai acontecer a mesma lei aqui do 30% e do 70% para as contratações dos funcionários, dos colaboradores da Araucária, lembra? Aquela lei que discutida 30% e 70%, e aqui está colocando que ficam obrigadas as empresas a prestarem serviços terceirizados para a prefeitura uma contratação. Entre 10 e 20 funcionários, ele tem que contratar um jovem aprendiz. A gente tem a lei 3.360, de 2018, o qual o prefeito, ele fez diz lá no artigo, existe uma comissão já, existe no município uma comissão especial que acompanha o programa Jovem Aprendiz no município, que é aqui no artigo 16 dessa lei, que é responsável. E aqui nós estamos criando atribuição para o Conselho Tutelar também. Então, assim, eu só queria pedir destaque em todo o projeto, vereador. E até não sei se o vereador conversou com essa comissão especial de acompanhamento do jovem aprendiz do Executivo, que até acho que o Executivo já fez um processo seletivo, algum convênio com algumas empresas, escolas, não sei como que fala, que trabalham com o jovem aprendiz. E, assim, ficar obrigada as empresas, a gente tem que incentivar o trabalho, mas a minha preocupação é essa questão de obrigação. Existe, acho que, lei federal maior, que você não pode obrigar alguém a contratar alguém dentro da sua empresa, né? E também existem muitas empresas terceirizadas dentro do município. Então, não sei se entra todas elas, todos os ramos de atividade também. Então, eu queria fazer uma sugestão, pedir destaque no projeto inteiro, que caso o vereador não conversasse com essa comissão de acompanhamento dos jovens aprendizes do município, que eu não sei quem faz parte, mas está lá no Diário Oficial, hoje eu vi só que tem a comissão, porque é uma lei importante, mas se você obrigar uma empresa a contratar alguém... Me acho permita uma parte, sim, vereador, claro, vereador. né? Aceito sua solicitação de destaque, acho que é importante, com a segunda votação a gente traz mais informações. Sim. Acho assim, até eu tinha proposto também, numa sessão bem anterior, a referente às pessoas de mais de 50 anos de idade, onde foi reprovado aqui nessa casa, porque acharam que a minha proposta era de autoridade sobre essas empresas, né? Não, de maneira alguma. A gente quer tentar, da melhor forma, tá, ajudar as pessoas que precisam de emprego. Por isso a gente propus essa de 50 anos acima, que cada empresa tivesse uma certa porcentagem e que pudesse pegar essas pessoas. Todos nós que sabemos que pessoas de 50 anos desempregadas não têm muita oportunidade nessa cidade. Então, foi uma proposta que fiz, até o vereador Roberto Davi da Mota fez esse comentário, que era uma autoridade do vereador, que era uma prepotência da nossa parte. Me lembro que eu assisti em casa, fui afastado alguns dias, e nesses dias eu só fiz esse comentário referente a essa situação. Eu vejo muitas pessoas desempregadas nesse município, tanto os jovens como as pessoas de idade. Por isso proponho essa proposta, né? Mas vou acatar a sugestão da vereadora e da presidente, para que a gente possa estudar melhor, porque isso depois não seja reprovado, como foi reprovado essa que eu tinha proposto lá atrás, de referente de pessoas de 50 anos. Né? A pandemia agora deixou muita gente desempregada, principalmente pessoas de idade. Acho que a gente tem que começar a olhar com mais carinho, né? E exigir das nossas empresas. Eu acho que não tem o porquê dessas pessoas terem oportunidade nas empresas. Né? Era só isso, presidente. Em discussão, vereador Fábio Seu. Essa máscara aqui está ruim. Também acho bastante importante esse projeto. É um projeto que valoriza o primeiro emprego. Acho que a vereadora Amanda já tinha proposto lá em 2017, também propôs a lei do primeiro emprego, mas era para empresas privadas que receberiam incentivos fiscais para estarem contratando jovens no primeiro emprego. Então, vai tudo na mesma linha. Mas o que realmente, o vereador, me chamou a atenção aqui nessa lei, até a vereadora já comentou, é a questão dessa obrigatoriedade, porque
Se você deixar muito rígido, você pega uma empresa de locação, como uma empresa de locação vai ter um jovem aprendiz que vai estar sendo disponibilizado para uma questão, se a locação for com um operador, vamos supor. Então, talvez não tenha. Então, não sei. Fica só uma sugestão para ver, para não deixar muito engessada e que ela daí não possa ser cumprida. Mas tem que ver. Mas é uma lei que eu acho sim, que é uma lei bastante ampla e que está bem escrita e que está dando todos os direitos e os deveres para cada um e já vindo com uma regulamentação. Só talvez ali essa questão da exigência, de alguma forma, que aquela que não tiver como contratar, não sei, ver o que ela poderia fazer ali de compensação, talvez. Me permita uma parte também, vereador. É assim, ó, eu acho até essa questão de exigência das empresas, porque eu vejo várias empresas vindo no nosso município, ganhar nosso dinheiro, pega nosso dinheiro e vai embora. Tá? Eu acho mais do que justo de que essas pessoas, esses empresários, dão oportunidade para essas pessoas, de menor e de maior idade. Tá? Então, assim, claro que tem que estudar, claro que tem que ver o que realmente trará como benefício, né? Que a gente não possa aí cometer algum erro, mas, assim, essa proposta que trago para vocês, para que possam me ajudar a aprovar esse projeto, é de realmente preocupação, principalmente pelo mais jovem e pelo mais as pessoas de idade que realmente não têm oportunidade. Obrigado. Não, com certeza, vereador. A proposta em si é muito valorosa, principalmente na questão do primeiro, o senhor falou lá da questão dos mais de 50 anos. Então, você vê que são faixas etárias que têm a maior dificuldade para inserção no mercado de trabalho, seja o primeiro emprego, como seja já na reta final, em que você já tem uma dificuldade a mais, até pela questão salarial, porque já passou por empresas, então a recolocação fica bem mais difícil. Mas aqui o mérito não é nem sobre a questão da lei, assim, da importância da lei, mas sim só para que ela seja realmente funcional dentro da administração, sem que ela venha com o veto, né? Porque, de repente, o entendimento da administração é que a lei ela obriga e não há como ser cumprida, então vamos vetá-la inteira. Então, só para que ela seja funcional, talvez só analisar ao longo dessa semana, até a próxima sessão, ver se não tem como colocar algum dispositivo que ela, em alguns casos, que ela não possa ser contratada, que possa ser feita uma compensação pela empresa através da contratação, então, de uma outra pessoa com deficiência, sei lá, algo assim nesse sentido. Mas é uma sugestão, a lei é muito boa, eu acho que tem tudo para que ela seja sancionada e que passe a vigorar e que vai trazer benefícios. Então, parabéns pela lei. Pela ordem. Então, eu sou favorável que a lei fique assim, porque na época que eu era presidente, nós fizemos aqui, veio todos os empresários convocados pelo Ministério Público do Trabalho, ninguém cumpriu. Ninguém cumpriu. E, na verdade, aqui ele está colocando que você tem que cumprir a lei. Tem mais uma lei para dizer que tem que cumprir a lei. Então, se não for obrigado, pode esquecer. Ninguém vai contratar menor aprendiz só porque está consciente que vai ajudar um jovem. Infelizmente, é isso, Não, Fábio. mas eu não estou falando de não ser. Ela tem que obrigar mesmo. É que tem alguns ramos. Eu penso assim, tipo, eu sou da área civil, então, Secretaria de Obras, pegando um ramo lá, empresa de roçada. O jovem aprendiz vai estar com questão de periculosidade e salubridade se estiver no meio. Então, aquela empresa ela não vai ter como colocar um jovem aprendiz para estar no meio. Então, é nesse sentido apenas. Não estou falando que ela não tem que ser Inclusive, viu, obrigada. Fábio? Só tem que ver o ramo. Talvez em alguns ramos, onde a empresa tiver os funcionários com questões de periculosidade, salubridade, que ela faça alguma coisa. Inclusive, uma emenda que eu posso até pedir destaque aqui nesse projeto, porque o órgão público também tem que contratar. Não é proibido a Câmara contratar jovem aprendiz certo, nós e a temos Prefeitura uma lei que contratar. é a 360/2018, que dispõe da inserção do jovem aprendiz na rede do poder público. Então, a Câmara já... existe uma comissão na Prefeitura, uma comissão especial de servidores da Prefeitura, que eles acompanham o trabalho, a contratação do jovem aprendiz, que já existe o jovem aprendiz no município, na Prefeitura. Mas a Prefeitura e a Câmara não contratam jovem aprendiz. A Prefeitura, a Câmara, a Comissão Executiva tem uma resolução que está tramitando, não sei se está no jurídico, se já chegou nas comissões,
para inserir, abrir vagas de jovens aprendizes dentro aqui do Poder Sim, Legislativo. porque o poder público está cobrando da empresa. Uma parte. A prefeitura já tem 70 vagas. É para as empresas terceirizadas. Empresa terceirizada, o projeto é para as empresas terceirizadas do município. Porque o poder público cobra da empresa privada que não cumpre a lei, só que ela poderia fazer isso também, né? Mas, Beto, o questionamento é naquela lei que foi aprovada aqui do 30% e do 70% para contratar, acho que lá na área da... mas é a mesma coisa. Só que o problema é que nem eu até sugeri, eu acho que é uma lei ótima, que tem que ter dentro do município. Como diz você, se não tiver lei, não vai ser cumprida, e mesmo que a lei já é difícil, só coloquei assim que o questionamento é porque cria atribuição para o Conselho Tutelar fiscalizar, uma parte cabe ao Conselho, então a gente está criando atribuição no Conselho, e essa lei, a própria Prefeitura hoje, nessa lei do 30% e 70%, não acontece a fiscalização. Lembra que nós votamos, alteramos aqui? Então, que não falo, a intenção do projeto, eu sou favorável a tudo isso, mas é só pedir, que a gente pede destaque, e é bom que todo mundo analise para fazer uma emenda, para que, né, vereador, seja cumprida a lei e que nem a prefeitura, nessa lei 3.360, foi criados, acho que foram criadas 70 vagas na prefeitura para o jovem aprendiz. Então, a gente quer ter 700 na rede privada, né? No mínimo, né, vamos dizer assim. Então, a sugestão é só... Mas existe a legislação federal que obriga as empresas a contratarem, mas eles não contratam. Depende do porte da empresa, né? É obrigado... É obrigado a contratar. Aqui, na verdade, é mais para a gente usar no município isso. Né? Por isso que a gente quer que então, exigir, na verdade. Temos que exigir das terceirizadas fazer essas contratações. A terceirizada vem aqui, pega o seu dinheiro e daí... Porque tem terceirizada que tem 2.000 funcionários. Tem terceirizada que tem 2.000 funcionários. Até mais. Até mais. Então... Mas, assim, toda sugestão é bem-vinda, desde que seja para um bem comum do projeto. Tá bom. Em discussão? Não havendo mais discussão, em votação. Peço que cada vereador... peço os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Então, fica aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes com o pedido de destaque em todo o projeto. Em primeira votação, o número 70/2020, iniciativa do vereador Benhur. Solicito ao segundo secretário, vereador Celso Nicasso, que faça a leitura em bloco de todos os requerimentos. Requerimento número 267/2020, de iniciativa da vereadora Amanda Nassi. E estes requerimentos, senhora presidente. Tem mais dois aqui, presidente. Requerimento 269/2020 e requerimento 270/2020. São esses os requerimentos. E mais o requerimento verbal do vereador Betão, das medidas a serem tomadas pela Secretaria de Saúde, é isso, né? Relacionado ao Covid. Sim, para o comitê, né? Tá, daí só... Então, fica inserido agora na discussão. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, fica aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes todos os requerimentos. Encerrada a ordem do dia, passaremos o espaço destinado à explicação pessoal. Ninguém inscrito? Não? Então, antes de encerrar a sessão, informo aos vereadores que terminou hoje o prazo para as emendas do projeto de lei 2.353/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2021. O prazo regimental para sua aprovação é 15 de dezembro. Agradeço a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declaro encerrada a presente sessão.